essa tende a ser uma semana extremamente agitada para o Bitcoin e para as criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre os eventos macroeconômicos que vão balançar os mercados nessa semana. Também vou atualizar a análise de sentimento, mas antes de continuar, não deixe de seguir o canal da Aperium aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar o seu comentário aí embaixo. Então, bora para análise. Começando aqui pelo gráfico diário, tempo gráfico maior, a gente segue naquele impasse que eu já venho falando há semanas com vocês, tá? Se ele romper para baixo os 60 mil dólares, ele vai formar um topo duplo, que normalmente é um padrão que vai reverter uma tendência de alta para uma tendência de baixa, mas ele ainda não formou, não rompeu, então ele está acima dos 60 mil, então não dá para fazer nada, tá? Só que aqui no gráfico de uma hora eu já estou conseguindo ver um padrão gráfico, que no caso aqui é um triângulo descendente. Para mim, o gráfico de uma hora está formando aqui um triângulo descendente, padrão que normalmente indica continuação da tendência de baixa. Ele, na minha visão, está prestes a ser rompido, tá? E esse triângulo descendente aqui sendo rompido, o alvo para o Bitcoin é nos 60.300 dólares aproximadamente, tá? Tainan, mas como assim? Você falou que o diário está indefinido? O diário só se define se o Bitcoin cair abaixo dos 60 mil dólares. Então, se o Bitcoin for nos 60 mil, 60.300, 60.400, não muda nada na prática, em termos de definir o diário, tá? Mas o gráfico de uma hora está indicando que pode acontecer isso, que o Bitcoin pode cair para 60 mil aí nas próximas horas ou talvez dias, tá? Então, essa é a situação, mas galera, a gente não pode olhar só para gráfico não, viu? Porque essa semana que está começando agora é uma semana complicada. A gente vai ter muitos eventos macroeconômicos que podem impactar a Bolsa Americana e os mercados globais que acabam impactando diretamente o Bitcoin. Amanhã, na segunda-feira, não vamos ter eventos macroeconômicos, mas terça-feira temos confiança do consumidor, que é um dado extremamente relevante para os mercados, que o mercado fica sempre de olho, ele costuma causar movimentações aí nos preços do Bitcoin também, tá? Muitas vezes ele acaba impactando o mercado global, embora seja um dado de economia dos Estados Unidos, tá? Na quarta-feira, meus amigos, quarta-feira é o famoso dia que o filho chora e a mãe não vê, tá? Porque a gente vai ter um monte de dados no mesmo dia e depois o Fed. Na parte da manhã começa com variação de empregos ADP, empregos privados ADP, esse dado é extremamente importante, tá? Ele dá uma prévia do que pode ser o payroll na sexta-feira, depois PMI industrial de abril, e atenção nesse PMI industrial, porque o de março veio mostrando contração, ele veio 49,9, tá? A expectativa é que venha 49,9 de novo. Se ele vier 50 ou acima de 50, mostra expansão, mostra que o setor está se expandindo e ultimamente dados que mostram que a economia está indo bem estão sendo ruins para o mercado, tá? Então olho nisso, vamos ter também o PMI industrial e ISM, vamos ter a oferta de empregos Jolets, só que no caso de março também um dado importante. E na parte da tarde, meus amigos, às 3 horas da tarde começa a declaração do FONC, tá? O Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, vai falar publicamente. Quando ele fala, geralmente ele causa volatilidade. A quarta-feira de tarde tende a ser um dia volátil, tende a ser um momento bastante volátil. Depois a gente vai ter a decisão de taxa de juros do Fed, que provavelmente vai ser mantida ali, tá? Já vai ser divulgada até mesmo antes dele começar a falar ali às 3 horas, tá? E depois a coletiva de imprensa, que é quando os jornalistas perguntam para ele, tá? E galera, a gente tem que entender o que está em jogo no momento, tá? O que está em jogo agora é que o mercado quer saber se os juros vão cair em setembro ou não, né? No início a expectativa era que começasse a cair em março, depois jogou para junho porque a inflação estava vindo acima do esperado, aí agora jogou para setembro porque já viu que a inflação veio 3 meses seguidos aí acima da expectativa, então não tinha jeito. Então vai estar todo mundo curioso para saber, os juros caem em 2024 ou não? Os jornalistas provavelmente vão perguntar para ele e, galera, se houver alguma fala dele que sugira que os juros não vão cair em 2024 mais, ou que talvez não vai ter corte a partir de setembro e sim talvez lá para dezembro, isso pode assustar o mercado, porque é algo que o mercado não está precificando nos últimos tempos, tá? Então seria uma reprecificação das curvas de juros em todo o mundo se isso acontecesse, o que seria muito ruim para o Bitcoin e para as criptomoedas, porque seria algo que indicaria juros mais altos por mais tempo, que faria provavelmente a gente ter aí os mercados com desempenho ruim, tá? Então o mercado está ansioso para saber. Quinta-feira a gente só tem de importante pedido inicial de seguro-desemprego e sexta-feira vem os dados do mercado de trabalho, ganho médio por hora trabalhada, o famoso payroll que é muito aguardado e os últimos têm vindo muito acima da expectativa, diga-se de passagem, taxa de desemprego e PMI do setor de serviços e de PMI de ISM não manufaturados, tá? Então assim, meus amigos, essa semana tende a ser uma semana agitada para os mercados por causa da quantidade de dados macroeconômicos que nós teremos sendo divulgados. Em termos aqui de análise de sentimento, pessoal,
O que eu tô vendo aqui é o seguinte, tá? O Open Interest caiu mais ainda nesse final de semana, né? A gente tá com o Open Interest muito baixo, então isso normalmente indica que o mercado não deve sair do lugar, tá? O Open Interest, quando ele não sobe, é meio difícil, mas assim, a gente tá com mais pessoas proporcionalmente apostando na alta do que na baixa, tá? Então, assim, o risco dele fazer um movimento para baixo aí para liquidar essas pessoas que estão apostando na alta, se isso não mudar, é grande, tá? Então, aquele alvo ali nos 60.300, 60.400, a análise de sentimento, pelo menos aqui no TRDR, está validando. E também temos que olhar aqui os indicadores da High Block, pessoal. A High Block já está dizendo o contrário do que o TRDR, né? Na High Block está mostrando que a gente tem mais liquidez acima aqui para o Bitcoin do que abaixo. Tá? E quando o mercado está andando de lado, a gente tem que dar credibilidade para essa ferramenta da High Block, que quem me apresentou foi o André Fauci, que tem um canal maravilhoso também, onde ele faz análises aí do mercado de criptomoedas, tá? Ele também é um trader. E, galera, o canal dele é André Fauci, tá? O próprio nome dele é o canal dele. E, galera, eu tô vendo aqui bastante liquidez ali nos 65 mil dólares, tá? Então, vejo o risco aí de o Bitcoin subir até os 65 mil dólares ali para liquidar aquela galera que tá apostando que o mercado pode cair, tá? Tem mais liquidez acima do que abaixo, que no ponto que a gente tem no 62, tá? E tem mais acima. Então, não sei, tá? Eu vejo aí chance de o Bitcoin fazer um bump aí até 65 mil e depois continuar nessa que já tá nos últimos dias. Afinal, ele tá fazendo esses movimentos. Você vai no 67, depois vai perto dos 60 e tá desse jeito, né? O mercado tá bem definido, mas eu acho que nesta semana nós podemos ter alguma definição. Então, fiquem de olho. Vou mantendo vocês atualizados. Desejo a todos aí uma excelente semana, um bom final de domingo, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.